Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra diz: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens total liberdade para falar e ministrar aos nossos corações. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. A carta para Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo em uma das suas prisões. Nesta carta, Paulo diz que toda sorte de bênçãos que a gente precisa já está disponível para nós nas regiões celestiais. Todo milagre, toda resposta, todo favor que a gente espera ou que a gente clama, já está disponível para a gente. No céu já está estabelecido. Nós só precisamos de estar prontos para receber. Muitas das vezes ficamos chateados por Deus porque Ele não ouviu a nossa oração ou não respondeu o nosso clamor. Só que a grande verdade é que Deus não é irresponsável. Deus, Ele entrega para a gente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente está pronto para receber. Então o apóstolo Paulo está dizendo que toda sorte de bênçãos já estão prontas nas regiões celestiais. Paulo também fala que a gente deve louvar a Deus por sua maravilhosa graça e pelo seu grande amor por nós, pois estávamos mortos espiritualmente pela desobediência a Deus e pelos nossos pecados. Porém, por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos perdoados e recebemos salvação para as nossas almas. Recebemos a salvação eterna. Nessa carta também, nós vamos ver que fomos salvos pela graça, pelo favor de Deus. Mas fomos salvos para um objetivo, para um propósito. Qual, pastor? Para praticarmos as boas obras. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você foi chamado por Deus, salvo por Deus, para viver uma vida abençoada, praticando boas obras. Nessa carta a gente vê de forma clara o apóstolo Paulo dizendo que fomos chamados para praticar as boas obras em Cristo Jesus. Nesta carta também Paulo faz oração pelos crentes e ele instrui o crente com sabedoria. É uma carta para a gente, é uma carta para a igreja, onde a gente recebe instrução e sabedoria. Agora, no texto que nós lemos, a palavra nos dá uma direção muito clara. O apóstolo Paulo diz no verso de número 1, já na parte B do versículo, ele diz: peço que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com Deus ou com o que Deus quis quando vocês foram chamados. Ou seja, a forma que a gente vive revela quem nos chamou. Fomos chamados por Deus, precisamos viver da maneira do nosso chamado. Precisamos ser coerentes, precisamos andar de forma digna à vocação que o Senhor nos chamou. Agora, eu acho interessante porque no verso de número 2, a palavra está revelando que existe uma maneira correta, existe uma forma que está de acordo com o nosso chamado. Verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nesse versículo a gente vê ali 5 virtudes que a igreja precisa carregar. Que virtudes são essas, pastor? Primeiro, humildade.
Quem é chamado por Deus tem que andar na humildade do Senhor, porque Jesus é o nosso modelo, e o próprio Senhor Jesus diz que eu e você precisamos ser como Ele é, manso e humilde de coração. Jesus era extremamente humilde, irmão. Se fosse a gente, talvez no lugar de Jesus, imagina, você no lugar de Jesus, aquele morto que estava lá 4 dias, Lázaro, já estava sepultado, havia uma pedra, Jesus manda remover a pedra, e ele diz: Lázaro, sai para fora. O morto ressuscita, e ele sai daquele lugar. Você imagina se fosse a gente, irmão? Foi porque eu chamei. Estava morto, vocês viram. Imagina a gente, um cego de nascença. Um cego de nascença. Porque uma coisa é alguém que conseguiu enxergar, alguém que viu todas as coisas e agora perdeu a visão, aí a medicina vai lá, mexe aqui, às vezes resolve, não é? Mas o de nascença não tem cura, não tem, ou é milagre ou não tem. E aí Jesus vai lá e abre os olhos. Imagina se a gente, a panca que você não ia fazer, irmão. Diz para mim, a panca que você não ia fazer. Hoje em dia a gente ora pelo alguém sente os arrepios, a gente já sai numa... Sabe, a gente vai encostar em alguém na oração, alguém cai no poder. Não, eu sou o cara. E imagina se a gente fosse como Jesus, na sua totalidade, onde a gente faz o milagre, onde a gente ressuscita o morto, onde a gente faz coisas impossíveis, a gente andar como? E aí vem a palavra de Deus nos instruindo que precisamos andar em humildade. Cutuca alguém perto de você e diga: sandálias da humildade para você, meu lindo. Sandálias da humildade para você, minha linda. Se você quer andar de acordo com o chamado, você precisa ser humilde. Amém? E humildade não tem a ver com condição social, humildade tem a ver com um coração sensível à voz de Deus. Seja humilde, seja, sabe, não, pastor, eu tenho muito dinheiro, e daí, irmão? Tem gente que tem dinheiro e consegue ser humilde pra caramba, e tem gente que não tem um centavo no bolso, que só a graça do Cordeiro. Vive vivendo para impressionar. Se virar o camarada de cabeça para baixo, cai 3 clipes e 5 borrachinhas. Não cai mais nada. E o camarada anda numa pompa. Então nós precisamos de sandália da humildade. Mas o apóstolo Paulo também diz que nós temos que ter educação. Educação. Alguém que foi chamado por Deus para andar nessa chamada de acordo com a sua vocação tem que ser educado. A gente muitas das vezes quer ganhar as coisas à força, a gente quer ganhar na marra, a gente é folgado pra caramba, irmão. Nós precisamos deixar Deus tratar o nosso coração. Seja educado. Sabe, mais jovens principalmente, que às vezes a gente está nessa questão dos hormônios, aleluia, mas a gente não pode botar culpa nos hormônios, porque quando o camarada está de olho numa gatinha, ele consegue ser educado, mas que o pai e a mãe em casa é um grosso, com as pessoas que estão à sua volta no trabalho é um folgado, mas com a gatinha que ele quer impressionar, ele consegue ser gentil, ele consegue ser manso. Sandália dá humildade para nós, educação para a gente. Fomos chamados por Deus para andar em humildade, fomos chamados por Deus para andar de forma educada. Por favor, desculpe, por gentileza. Irmão, isso aí não faz mal a ninguém, pelo contrário, edifica a nossa vida. Se queremos crescer, precisamos ser educados.
Mas Paulo diz que além de humildade e educação, existe uma terceira virtude. E essa virtude se chama paciência. Quem é paciente aí? Só vejo os homens levantando as mãos. É que eu tenho problema de vista. Eu quero saber se tem mulher paciente. Tem irmã paciente aí? Não tem? Nem uma asinha? Aleluia. Essa é uma virtude que a gente precisa. Essa é uma virtude que nós precisamos. Paciência. Aprender a esperar a hora certa. Aprender a esperar o tempo certo. Aprender a descansar. A gente anda de um lado para o outro preocupado. A gente anda de um lado para o outro angustiado. A gente anda de um lado para o outro abatido. Um nervosismo, uma correria, uma pressa, achando que o que a gente precisa vem na hora que a gente quer. Na verdade, nós precisamos aprender a ter paciência, porque o que precisamos não vem na nossa hora, mas vem na hora de Deus. E eu preciso te dizer que Deus não se atrasa e Deus não se antecipa. Existe um tempo certo e nesse tempo Deus vai te responder. Então descansa o teu coração, fica em paz. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não está atrasado. Deus não vai se antecipar. No tempo certo Ele te responde. No tempo certo a resposta chega. No tempo certo o milagre acontece. Agora, como igreja, nós precisamos aprender a ter paciência. Além de paciência, nós precisamos ter resistência. Resistência. Porque muitos não têm a capacidade de resistir às tempestades da vida. Muitos estão na igreja clamando ao Senhor, mas ao passar pelos desafios, não aguentam essa tempestade e desistem, vão embora, fica chateado, fica bravo com Deus. Isso, na verdade, demonstra falta de maturidade. Porque não é do nosso jeito, não é como a gente quer, é segundo a vontade de Deus. É segundo o jeito de Deus. E nós precisamos aprender a resistir. Todos os homens de Deus da Bíblia, antes de alcançarem a vitória, eles tiveram que enfrentar o deserto. Aí a gente acha que nós somos diferentes. Não, deserto, eu não vou viver deserto, eu não quero deserto. Até Jesus, irmão, passou pelo deserto. Será que você não vai passar? O que você precisa? Resistir. Deserto é para nos forjar. Deserto é para nos transformar. Deserto é para a gente ser capacitado por Deus. Então nós precisamos resistir às tempestades da vida. Só que além de resistir tempestade, nós temos que também resistir à bonança. Existe um lado que é dificuldade e problema, mas existe um outro lado que é bênção e vitória. Tem gente que consegue resistir às dificuldades e os problemas. O grande problema, ou o grande desafio, é que quando vem a vitória e a bonança, aí o camarada já não tem mais tempo de louvar, o camarada não tem mais tempo de glorificar a Deus, o camarada não tem mais tempo de estar na igreja, o camarada não tem mais tempo de buscar ao Senhor. Porque na hora da tribulação, onde ninguém mais chamava para fazer nada, onde não tinha mais condição financeira, onde não tinha mais para onde ir, vinha para a igreja, orava, buscava, jejuava, buscava ao Senhor. Agora que tem tudo, Deus respondeu, Deus abençoou, Deus favoreceu, cresceu, prosperou. Agora eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo para aquilo, eu não quero mais isso. Por quê? Porque agora eu estou cheio de oportunidade. Então nós, como igreja, precisamos aprender a resistir. Resistir o dia mau, mas também resistir às oportunidades que vão nos tirar do propósito. Nós precisamos aprender a andar em resistência. Aleluia! Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Quinto, o apóstolo Paulo fala amor. Ele diz amor. Nós precisamos andar coerentes com o nosso chamado. Nós precisamos andar de forma digna com a nossa vocação. E não tem como andar coerente
ou de forma digna sem amor. Porque todos que foram chamados por Deus foram chamados para praticar amor, para viver em amor, foram chamados em amor. Por que, pastor? Porque amor é a essência de Deus. Deus é amor. Deus, ele não só dá, ele não só entrega, como ele é o próprio amor. Então não tem como eu viver a minha vida sem amor. O que eu faço, eu preciso colocar o meu coração naquilo. Por isso eu quero encorajar você que quer ser bem-sucedido, você que quer ser próspero e abençoado, você que quer crescer na vida e dar certo, não importa a área, coloque amor nisso. Pastor, eu queria ter uma família saudável, coloque o seu coração dentro da sua casa. Pastor, eu queria ter uma empresa próspera, faça com amor, trabalhe por amor e não por dinheiro. Pastor, eu queria ter um ministério relevante, trabalhe para Deus em amor, fale em amor, corrija em amor, direcione em amor. Então, onde tem amor, tem prosperidade. Onde tem amor, tem fartura. Onde tem amor, tem respostas do céu. Onde tem amor, tem vitória. Onde tem amor, tem bênção. Nós precisamos viver uma vida com humildade, com educação, com paciência, com resistência e com amor. E essas são algumas características de Jesus Cristo. E essas características precisam estar vivas na vida de todo servo de Deus. Todo servo de Deus precisa ter essas características. Porém, hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo. Hoje eu quero falar sobre uma frase que está na parte A do texto que nós lemos, ou do versículo de número 1, onde o apóstolo Paulo diz: por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O servir a Cristo tem que nos levar a algumas prisões. Servir a Cristo, servir a Deus, tem que nos levar a algumas prisões. Porque eu posso ser livre do mundo, mas eu não posso ser livre para mim. Em Cristo, eu não devo fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Ele quer. Somos livres da condenação eterna, somos livres do pecado, somos livres das obras do mal, somos livres do mundo, mas nós precisamos nos tornar escravos de Deus, fazendo o que Deus pede. Irmão, muitos de nós estamos achando que Deus quer coisas da gente, e a gente fica brigando, não dou, e Deus fala, dá, e a gente não dou, e a gente fica nessa guerra interna, ou nessa guerra com o Espírito Santo. Só que Deus não quer nada de nós, senão a nossa obediência. Foi o que faltou no jardim do Éden. Deus só falou: Adão, Eva, tudo é de vocês, só andem na palavra que eu digo, não comam da árvore. Aquela árvore é a nossa aliança, é o símbolo da nossa aliança. Aí Adão e Eva desonraram, desobedeceram, mexeram onde não deveria. Então Deus não quer a tua casa, Deus não quer o teu carro, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua empresa, Deus quer a sua honra, Deus quer a sua obediência, Deus quer o seu coração. Então, ou nós somos escravos de todas estas coisas que a terra oferece, ou nós somos escravos do mundo, ou nós seremos escravos de Cristo. A grande pergunta é: de quem você quer ser escravo? O mundo te oferece coisas maravilhosas, a terra te dá coisas boas para o tempo presente. Só que Deus, Deus tem algo para você e para mim.
Algo que a Bíblia diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais entrou no coração do homem. O mar é como de cristal, as ruas são como de ouro. Irmão, você tem noção que o mundo inteiro trabalha pelo ouro e no céu nós vamos pisar nele? Você tem noção que as pessoas se matam por dinheiro e naquele lugar as ruas são como de ouro, o mar é como de cristal? Você tem noção disso? Então nós precisamos compreender que se servimos a Deus, se o nosso coração estiver nele, se a nossa vida for uma vida entregue a Ele, se tivermos fé no Cristo e vivermos verdadeiramente com essa fé no coração, então nós alcançaremos esse lugar, então nós estaremos nesse lugar, então nós vamos estar neste lugar. Agora eu não posso, como escravo de Cristo, fazer minha vontade. Eu não posso viver como escravo de Cristo, escolhendo o que é bom para mim, simplesmente. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Eu preciso viver o que Deus tem para a minha vida. Irmão, nós fomos livres da condenação eterna. Fomos livres dessa condenação. Mas nós precisamos nos tornar escravos de Deus, fazendo o que Deus pede. Pois agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então a vida não é mais minha. Se é Cristo que vive em mim, a vida não é mais minha. Já não pode mais prevalecer a minha vontade. Se é Cristo que habita em mim, se é Ele que governa a minha vida, então as escolhas não é mais segundo o desejo do meu coração e nem por aquilo que os meus olhos cobiçam. As minhas escolhas têm que estar fundamentadas pela palavra de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso estar fundamentado nesta palavra. Porque agora já não sou eu mais quem vive. É o próprio Cristo que habita no meu coração. É Jesus que habita na minha vida. Se Jesus é o Senhor da minha vida, então eu já perdi ela. Ela não é mais minha. Só que eu acho muito lindo, porque a própria palavra de Deus diz: pois quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Só tem uma forma de a gente se achar na vida, é quando a gente perder ela. Quando a gente entregar ela para Jesus. Pois quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Tem alguém para dar um glória a Deus por essa palavra? Tem alguém para louvar o Senhor por essa verdade, irmão? Irmão, nós somos prisioneiros de Cristo. Diga-me forte: eu sou. Mais forte: eu sou. Prisioneiro de Cristo. E como prisioneiro de Cristo, nós precisamos fazer o que o Senhor nos manda. Como prisioneiro de Cristo, eu preciso seguir a direção que o Espírito de Deus me dá. Sendo assim, já não é mais o que eu penso, já não é mais o que eu acredito, nem mais o que eu quero. Agora é sobre o que Ele diz, agora é sobre o que Ele já falou. E o que Ele já falou, fala da sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e essa palavra nos mostra o caminho. Amém? Agora tem gente que quer viver uma vida como escravo de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Como andar numa direção que eu não sei, como viver algo que eu não conheço, como ir para um lugar que ninguém falou ao meu coração. É como pegar um aparelho, um eletroeletrônico, alguma coisa muito incrível, que você nem imagina como liga. Aí você abre o manual e você vai precisar, cara, eu preciso conectar esse aqui, o A com A, o B com B, o número 1 com o número 1, e conectar, e liga na tomada, e deixa eu ver aqui aonde vai, e a gente vai apertando os botões, porque o manual está dizendo.
Sim, esse aqui é o nosso manual. Eu tenho dito e vou repetir: a palavra de Deus é o nosso manual. Se eu quero viver uma vida como escravo de Deus, eu preciso ser um leitor e um meditador dessa palavra, porque esse é o ambiente que eu preciso me encontrar, é nesse lugar que eu preciso me achar. Então, se não é mais como eu digo, ou se não é mais como eu quero, e sim sobre o que Jesus falou, e sim sobre o que Ele já disse, eu preciso entender que aquilo que Ele falou tem a ver com a sua palavra, e o que Ele está dizendo tem a ver com a sua voz, a voz que continua falando e trazendo revelações para nós. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade, isso fala de tempo a sós com Deus. E nesse lugar de tempo a sós com Deus, não leve a sua família para lá, não leve o seu cônjuge para lá, não leve os seus filhos para lá, porque a gente leva para esses lugares pessoas, pedidos, a gente leva para esses lugares lista. Sim, a gente dá conselho para Deus, Deus faz isso, abençoa aquele, prospera aquele. Só que nesse lugar de ouvir a voz de Deus, não é você que fala, você fica em silêncio, você só louva, você só adora. Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo, eu te desejo. Começa no xaramaná, e quando você vê, o teu quarto está cheio da glória de Deus. E aí você vai ouvir a voz dele, você vai ouvir o som que vem do céu, você vai receber revelações e instruções de sabedoria para uma vida extraordinária. Agora, muitas das vezes nós queremos dar instrução de como Deus deve fazer. Sim, nós precisamos orar, precisamos clamar em favor daquilo que a gente gostaria de viver ou ter, claro que é importante, mas nós não podemos deixar de ter o nosso tempo a sós com Deus, onde Ele desce, onde Ele se manifesta, e a gente só quer estar ali por causa dEle, irmão. Não é para pedir nada, não é para aconselhar Deus em nada, é para falar: Senhor, eu quero sentir o teu toque. Porque muita gente acha que estando na igreja, estão sentindo a presença de Deus. Eu aprendi que aqui nós recebemos o poder de Deus. Você está orando, você está clamando, você está adorando, você está ouvindo a palavra, você sente um arrepio, você chora, isso faz parte do poder de Deus. O poder de Deus te toca. Agora, dentro do seu quarto, de porta fechada, com a presença dEle, aí você recebe Ele na sua essência. Aqui nós recebemos o poder, o que Ele faz, mas no quarto nós recebemos a presença. Então, não podemos mais viver de qualquer jeito. Se somos escravos de Deus, se escolhemos servir a Deus, já não é mais sobre nós, nem sobre o nosso desejo, nem sobre o que a gente pensa. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que o pastor devia fazer isso, não, eu acho que a igreja devia fazer aquilo. E não é mais sobre o que a gente pensa, irmão, é sobre o que a palavra diz. Eu não nasci para questionar, eu nasci para adorar. Eu não fui chamado para perguntar coisas que não têm a ver comigo. Eu fui chamado para louvar e celebrar aquele que vive, que reina para sempre. Nós fomos chamados por Deus para andar com Deus. Ande com Deus, escolha ouvir a voz de Deus. O que Ele já falou está escrito. O que Ele vai falar, você precisa buscar no seu quarto. Então separe tempo para isso, busque a isso, porque Ele vai se revelar a você de uma forma sobrenatural, como você jamais viu antes. Se você entender essa verdade, se você desejar viver como escravo de Cristo na sua totalidade, você vai entender, ou melhor, você não vem mais à igreja pelas suas próprias causas. Nós não nos encontramos mais para buscar a Deus pelas nossas próprias causas. Eu não faço, a minha oração somente para pedir.
Eu não busco a Deus somente para ter uma vitória pessoal. Eu simplesmente quero estar com Ele por quem Ele é. Eu simplesmente estou aqui porque, Senhor, essa igreja te adora, eu vim te adorar também. Esse povo te ama, eu vim te amar aqui também. Quando eu entendo essa verdade, eu não ando mais nesse lugar pedindo ao Senhor sempre, mas eu entro na fila da adoração. Eu deixo a fila da bênção e eu busco ao Senhor na fila da adoração. E eu preciso te dizer, é maravilhoso esse ambiente, é gostoso demais. Você vai experimentar algo sobrenatural de Deus. Você vai viver os milagres que você precisa. Não fica preocupado com isso, porque quando você busca o Senhor por quem Ele é, Ele vai responder às suas necessidades. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a Deus, busque o Senhor, aí Ele vai te respondendo. Fique tranquilo que tem um tempo certo. Se Ele não falou na hora, se Ele não respondeu na hora, essa hora vai chegar. Acalma o teu coração, descansa. Deus não perdeu o controle de nada. Perca você o controle da sua vida. Perca você, sabe, os achismos, aquilo que te garante. Decida pular do avião sem paraquedas. Decida mergulhar nas profundezas sem colete salva-vida. Decida viver o sobrenatural em Deus, e você vai ver Deus respondendo você de forma gloriosa. Irmão, sabe, quando eu ando nesse lugar, eu já não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Então a minha casa é para a glória dEle, a minha família é para a glória dEle, o meu casamento é para a glória dEle, os meus dons, os meus talentos são para a glória dEle, a minha empresa é para a glória dEle, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para a glória dEle. Quando eu entendo isso, a minha vida passa a glorificar o Senhor. Eu deixo de ser murmurador e entro no lugar de adorador. Eu deixo de ser pedinte para ser alguém que entrega. Fomos chamados para entregar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, irmão. Todos nós podemos entregar alguma coisa a alguém. Entrega não tem a ver com dinheiro, entrega não tem a ver com condição financeira. Todos nós podemos viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Todos nós fomos chamados para isso. Nós podemos viver essa vida extraordinária. E eu quero profetizar sobre você, em nome de Jesus. Nessa noite, nos próximos dias, o Espírito Santo vai começar a virar chaves dentro de você. Coisas que para você antes era prioridade, não vai ser mais. Coisas que antes não eram prioridade, vão passar a ser, em nome de Jesus. O reino de Deus será uma prioridade para você. A obra de Deus será uma prioridade para a sua vida. As coisas de Deus serão prioridade para a sua casa. Eu declaro essa palavra no nome de Jesus. Você acredita nisso? Então aplaude o Senhor. Já não é você que vive, é Cristo que vive em você, meu irmão. Pastor, é tão complicado. Ninguém disse que seria fácil, mas eu preciso te dizer, na verdade quem vai dizer é você. Fala com alguém perto, cutuca ele, olha para ele e diga assim: ô cabeção, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, irmão. Sabe, a gente fica às vezes se batendo e debatendo, brigando com Deus, brigando com a família, brigando com os amigos, brigando na empresa, fica se debatendo, quando na verdade a gente deveria esperar.
descansar. Se já não sou eu mais quem vivo, se é Cristo que vive em mim, então agora as decisões, é o Senhor quem vai me guiar, é o Senhor que vai me direcionar. As coisas, elas vão acontecer. É claro que eu preciso fazer a minha parte, não é? A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Não, pastor, sabe, se agora Jesus está dentro de mim e eu entreguei minha vida para Ele, então eu vou ficar em casa dormindo, porque Ele vai mandar um anjo vir trazer comida e cuidar de mim aqui. Amém, tem horas que acontece assim, só que não na casa do preguiçoso. É na casa do homem de Deus, que podia trabalhar e aconteceu alguma coisa e não pode mais, adoeceu, aconteceu uma dificuldade, Deus manda um anjo lá levar alguma coisa. Deus supre, Deus sustenta. Agora a Bíblia nos instrui a aprender com as formigas. As formiguinhas, elas trabalham pesado. E a Bíblia diz: aprendei com a formiga, ó preguiçoso. Agora a gente às vezes quer viver milagre, sendo que a gente poderia fazer com as nossas próprias mãos. Deus não vai fazer nada por você, Deus vai fazer com você. Aquilo que você pode, Deus não faz, mas o que você não pode, irmão, aquilo que você não tem condição, Deus faz e faz de forma gloriosa. Deus faz e faz de forma gloriosa. A Bíblia vai dizer que uma mãe estava devendo e os homens que ela devia foram atrás dela, dizendo: você vai entregar os seus filhos para mim como o pagamento da sua dívida. Essa mãe vai até o profeta e ela clama ao Senhor, e o profeta diz: pegue as vasilhas, fale com a vizinhança, pegue as vasilhas, junta a vasilha, arruma a vasilha e entra e fecha a porta. E a Bíblia diz que as vasilhas começaram a ser cheias de óleo, de tal forma que ela pagou toda a sua dívida e começou a viver abençoadamente com todos aqueles óleos. Porque quando Deus faz, Ele faz de forma gloriosa, Ele faz maior, melhor e mais extraordinário. Agora nós precisamos entender que Deus não fará por nós, Deus fará com a gente. A mulher teve que procurar vasilha, a mulher teve que ir para casa, a mulher teve que seguir a direção, ela obedeceu. Agora a gente quer viver tudo isso sem fazer a nossa parte, sem obedecer, sem seguir direções, e as coisas não acontecem. E eu preciso tirar você desse lugar de desânimo. Eu preciso falar tudo isso, porque senão você passa a vida inteira reclamando com Deus, só que Deus não tem culpa de nada. O resultado da sua vida tem sido o resultado das suas escolhas. Então decida ser escravo de Cristo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas não decida ser em palavras, decida ser em ações. Seja servo de Deus, obediente à palavra de Deus. Busque ao Senhor para receber instruções, e você vai ver o lugar que Deus vai te colocar. Tudo que a gente faz, irmão, precisa ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, verso 31, ele diz: assim quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que vocês fizerem, vocês querem comer? Vocês querem beber? Querem fazer outra coisa? Façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que significa tudo no original, irmão? Você sabe o que significa tudo no original? No original, tudo significa tudo. É tudo. Tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Aí você vai ver como vai ser a sua vida.
Imagina ter um casamento para a glória de Deus. Que tipo de casamento é esse? Imagina trabalhar para a glória de Deus. Que ambiente de trabalho é esse? Imagina contribuir no local que eu estou para a glória de Deus. Que tipo de contribuição vai ser? Imagina servir no ministério para a glória de Deus. Que tipo de servo eu serei? Será que eu serei o melhor ou o pior? Será que eu vou fazer além ou vou fazer pouco? Quando eu faço para a glória de Deus, eu faço melhor. Quando eu faço para a glória de Deus, eu faço tudo que tem que ser feito. Então, tudo que você fazer, faça para a glória de Deus. Os nossos gestos e ações precisam glorificar Jesus. Porque não podemos ser prisioneiros de Cristo apenas em palavras. Precisamos ser prisioneiros nas ações. Sabe, irmão, o que eu tenho recebido do Senhor, eu até conversei com alguns dos obreiros na minha sala recentemente, um pouquinho antes do culto, conversando ali, e eu disse algo para eles: nós não podemos trabalhar para encher a igreja. Nós não trabalhamos para encher a igreja. Nós temos que trabalhar para Jesus voltar. Ah, eu quero ter uma igreja cheia. Para quê, irmão? Nós não podemos trabalhar para ter uma igreja cheia. Nós temos que trabalhar para a volta de Jesus. A gente vai fazer nos próximos dias e meses algo que Deus colocou no nosso coração, no meu e da pastora. A gente já conversou com a liderança. A gente vai conversar com todos os obreiros nos próximos dias. E a gente vai começar a viver algo novo e extraordinário. Algo que vai trabalhar para a volta de Jesus. Porque às vezes a gente fica se preocupando com coisas sociais, né? Só que nós não podemos fazer o social simplesmente para o social. Esse não é o trabalho da igreja. Você vai perceber quando a mulher que quebra o perfume e lança aos pés de Jesus, os discípulos dizendo: Senhor, por que não se vendeu isso a 300 denários? Poderia ter alimentado muitas pessoas. E Jesus falou: os pobres sempre me terão. Mas o que essa mulher fez, isso vai ser lembrado para sempre na pregação do Evangelho. Então nós temos que entender que não é pelo social, embora vai contribuir, vai cooperar, vai ajudar. Nós vamos trabalhar para a volta de Jesus. O social é uma porta para Jesus entrar. A forma social é uma porta. Ei, vocês que estão aqui, homens, mulheres, empreendedores, gente que está trabalhando de alguma forma, liderando pessoas, não trabalhem pelo seu trabalho, trabalhe pela volta de Jesus. Trabalhe pela volta de Jesus. Sabe, usem daquilo que Deus tem dado a vocês para glorificar o nome de Deus, para glorificar Jesus Cristo. Porque nós não fomos chamados simplesmente para ter uma igreja cheia, ou você para ter uma empresa próspera, ou você para ter uma casa simplesmente cheia de recurso. Não. Deus quer que a gente, sabe, trabalhe para a volta de Jesus. Deus vai enriquecer muitas pessoas, Deus vai dar dinheiro para você, Deus vai fazer você prosperar. Mas pergunte: Deus, por que o Senhor está me dando? Para que o Senhor está me dando? Para que a minha empresa cresce? Para que eu tenho essa posição de reverência? Por que eu estou nesse lugar de relevância? Por que eu tenho uma rede social com tantos seguidores? Pergunta assim para Deus. Porque tudo tem que ser para a glória dele. Tudo tem que ser para a glória dele. Nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para a volta de Cristo. É para a volta de Cristo. É para a volta de Cristo. Nós trabalhamos para ganhar gente para Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo?
Então fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, porque